Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando para a gente começar mais uma live dessa semana. Que bom ter vocês aqui para que a gente possa partilhar um pouco mais, né? E dividir essas angústias e essa fragilidade que está em volta da gente nesse momento. Antes de iniciar a live de hoje, eu quero agradecer vocês por ontem, né, pela participação de vocês, e muitos me mandaram mensagem pedindo para que eu deixasse salva a live. Ela está salva no meu canal no YouTube, né? Algumas pessoas falaram que gostariam de assistir de novo, e essa de hoje também ficará salva no meu canal, tá bom? Então vamos começar, né? Qual é o tema que nós vamos partilhar aqui hoje? A questão da convivência familiar e a rotina nesse tempo de quarentena. Eu li todas as questões que vocês colocaram na caixinha de perguntas e vou tentar abordar aqui, né? Eu vou fazer algumas pontuações, como eu fiz ontem, de algumas estratégias, alguns cuidados que podem nos direcionar nesse momento de convivência mais intensa, dos ânimos mais aflorados, dessa fragilidade emocional. E depois eu vou direcionar, né, algumas questões que vocês trouxeram na caixinha de perguntas. Combinado? Então, o que a gente precisa pensar? Né? Nós estamos numa fase de uma convivência mais intensa dentro de casa. As pessoas mais disponíveis em termos de ocupação e aquelas dificuldades que surgem no dia a dia, na rotina familiar, elas ficaram mais intensas agora. O que eu percebi, principalmente na caixinha de perguntas, é que vocês não têm tido situações novas, dificuldades novas, mas são dificuldades que ficaram mais intensas nesse momento, que é de se esperar que fosse dessa maneira, até porque há uma fragilidade emocional também. Os adultos estão apreensivos com a questão da saúde, com a questão da economia, e os filhos, quanto menor eles são, mais eles absorvem as nossas emoções. Os nossos filhos, eles funcionam muito como esponjinha. Então, eles percebem a nossa fragilidade, as nossas inquietações, e aí o clima começa a ficar mais complicado dentro de casa. Então, como terapeuta de família, né, eu tenho uma vasta experiência nas relações familiares, eu selecionei alguns pontos que eu sempre trabalho, tanto com os casais, no atendimento de casais durante a terapia de casal, tanto com as famílias, que são as estratégias que podem nos ajudar nesse momento agora. Então, o que eu pensei? Primeira questão que nós precisamos trabalhar para que a gente tenha uma convivência familiar mais saudável nesse momento. Reforçar o sentimento de unicidade. Nós somos uma única família, fazemos parte de um único time. Se um jogador do time enfraquece, o time perde a força. Então é importante a gente partilhar isso com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com todos que fazem parte da família. Não existem dois times ou mais, nós não somos adversários. Então, quando um do time perde a força, os outros membros precisam ir lá e fortalecê-lo. Nós não escolhemos a nossa família. Então, é aceitar, fazemos parte dessa família. Muitos colocaram como conviver com pessoas difíceis, como lidar com alguém que é difícil o tempo inteiro. Essa é a nossa família. Nós pertencemos a essa família. É o que é. Quanto mais eu aceito, exatamente como eu coloquei ontem, né? Aceitar o momento, aceitar a situação, aceitar a nossa família. É essa a minha família, eu pertenço a ela. Nós somos parte de um mesmo time. Então, trabalhar esse sentimento de unicidade é muito importante. Não é um contra o outro, principalmente com os filhos, né? Muitos colocaram assim, como é que a gente faz agora que eles estão brigando mais?
trabalhar muito essa questão. Olha, se o seu irmão te provocou, será que ele está irritado? Como é que nós podemos ajudá-lo a se acalmar? O papai está mais nervoso hoje. O que a gente pode fazer para ajudá-lo? E se a gente perguntar para ele se ele está precisando de ajuda, se está tudo bem? É um pelo outro. Então vamos bater muito nessa tecla dentro de casa. Esse é o momento de criar uma liga, de fortalecer. Eu sempre falo isso assim, a importância de criar uma cerquinha em torno do sistema familiar. Eu, meu cônjuge, meus filhos, formamos um núcleo familiar. E é importante esse núcleo familiar estar fortalecido. Por mais difícil que seja essa convivência intensa, esse é um momento muito oportuno para isso. Somos um único time. O que nós podemos fazer para ajudar aquele que está fragilizando, que não está tão bem? E a gente vai reforçando isso. Um outro aspecto que eu coloquei aqui, né, que vai reforçar isso que eu estou falando, é: aprendam a jogar frescobol todos os dias. Quem me acompanha aqui já me ouviu falando da metáfora do Rubem Alves, tênis versus frescobol. Eu sempre coloco isso aqui, né? Que nós precisamos jogar frescobol na relação de casal, nas relações familiares. O que quer dizer isso? Na metáfora de Rubem Alves, ele coloca qual que é a regra do tênis: dificultar a bolinha para o outro. Quanto mais difícil eu jogar a bolinha, o outro perde e eu ganho. Então, quando o outro deixa a bolinha cair, o ponto é meu. E os casamentos, as famílias que jogam tênis nas relações sempre vão acabar mal. Qual que é a regra do frescobol? Eu jogo a bola, eu me esforço, eu me desdobro, eu vou lá no chão para jogar a bola para o outro da melhor maneira possível. E o outro faz da mesma forma. Por quê? Se a bolinha cair no chão, acaba o jogo. Acaba o casamento, as relações ficam partidas. Como é que a gente joga frescobol nas relações familiares? Alguém acordou irritado hoje e dá uma má resposta. Eu sou mais amorosa. Às vezes a criança de 3 anos está irritada, ela está cansada de ficar dentro de casa. E aí ela vai irritando. Acalma, filho, você quer uma massagem? Vamos fazer alguma coisa? O que você quer? Quer um colo? Mamãe acha que você está precisando de um colo. Às vezes o esposo está grosseiro, ele está com medo, está apreensivo. Vem uma crise econômica aí e ele responde mal. Eu costumo dizer isso muito assim. Por que você está me respondendo dessa maneira? Eu sou a pessoa que você mais ama na vida. E aí a gente desarma o outro. Jogar frescobol no dia a dia é desarmar o outro com amor, com respeito, com acolhimento. Então vamos trabalhar isso nas nossas relações familiares. Essa metáfora está no meu site. Eu vou colocar o link no Stories depois para vocês lerem. É uma metáfora maior, mas é importante trabalhar isso com a família. O desafio de aprender a jogar frescobol no dia a dia. Porque é importante a gente ter a habilidade de quebrar essa engrenagem. Algumas vezes os casais, as famílias entram numa engrenagem insana de falta de amor, falta de respeito. E alguém precisa sair dessa engrenagem. As relações formam um quebra-cabeça. Se uma pecinha muda a maneira de se relacionar, o quebra-cabeça não se forma mais, ele desestabiliza. Então, eu sou a pecinha que estou buscando a mudança. Essas pecinhas aqui, elas vão precisar mudar para formar um novo quebra-cabeça, para formar uma nova forma de se relacionar, um novo padrão de funcionamento. Então é importante que nós sejamos a pecinha que vai mudar o padrão de funcionamento da família nesse momento, que vai quebrar essa engrenagem de falta de amor e falta de respeito, jogando frescobol. Tá claro isso para vocês, gente? Partilhem isso, contem a metáfora,
busquem treinar isso, né? Alguém ficou irritado, alguém deu uma má resposta, alguém ficou indisponível, e aí a gente fala, olha o frescobol, tá jogando tênis? Tênis não vai dar certo aqui nessa casa. Nós somos um único time e é um time de frescobol, é um pelo outro. Então vamos trabalhar isso, né? São coisas que a gente fala todos os dias, a vida inteira, várias vezes. São as mesmas questões que a gente faz com o filho, para escovar os dentes, para guardar, para organizar o quarto, né? Aquela ladainha de mãe que fala desde que o filho tem 1 ano de idade até quando mora dentro de casa. A gente vai falar disso, um pelo outro. Vamos jogar frescobol para conseguir sair dessa engrenagem que algumas famílias começam a entrar agora, as relações começam a estremecer. Terceiro aspecto, que é extremamente importante: cuidado com o excesso de intimidade. O que eu estou chamando de excesso de intimidade? Aquela falta de cuidado com o outro. Eu me lembro que algumas vezes que eu fiz o workshop aqui na sala de cursos para os casais, e eu trabalhei essa questão do excesso de intimidade na comunicação, né? Colocando a importância de observar a maneira como eu falo com o outro, o tom de voz, o momento de falar. E uma das pessoas colocou assim: mas eu tenho que me policiar lá fora, né? Eu tenho que usar uma maquiagem, eu tenho que respirar, eu tenho que pensar na maneira que eu falo lá fora com os meus clientes, com as pessoas que eu não tenho muita intimidade. Agora, dentro de casa, eu também tenho que tomar esse cuidado? Sim. O que eu coloquei para ele na época é que, se eu sou grosseiro, se eu falo de maneira impulsiva, de qualquer maneira, eu vou ter que usar essa maquiagem também dentro de casa. Porque quantas vezes nós somos... a metáfora é tênis versus frescobol. Eu vou colocar o link dela depois, tá? Então, nessa questão, né, do excesso de intimidade, quantas vezes eu falo de qualquer jeito, né? E aí tô lá exaltado, nervoso dentro de casa, né? A mãe tá lá agitada, aí vai ligar para um cliente na maior educação, na maior doçura. Por quê? Porque não tem excesso de intimidade. Então, aquelas pessoas que são mais importantes e mais significativas da minha vida estão dentro da minha casa. São por eles que a gente trabalha, que a gente se esforça para se tornar melhor, que a gente faz tudo. São eles que dão sentido à nossa vida. Então, são com eles que eu preciso ser mais cuidadosa, mais cuidadoso ainda. O que é excesso de intimidade? Por exemplo, não me arrumar para ficar dentro de casa, ficar desleixada, né? Lá com aquelas roupas horrorosas. Eu me lembro da Raíssa Antunes, da Moda na Prática, ela sempre fala isso. Quem não a acompanha, vale muito a pena no Instagram dela. Ela coloca a importância, né, da gente estar dentro de casa com uma roupa que é possível você ir à esquina, na padaria, você ir à farmácia. É um cuidado com o outro. Porque se eu fico de qualquer jeito, tem um excesso de intimidade, uma falta de cuidado com o outro que é significativo para mim. Cuidado na maneira de falar com o outro. Ah, mas quando eu vejo, eu já falei. Porque tem 3 anos de idade? A criança de 2, 3 anos de idade, ela é impulsiva. Ela não consegue se controlar. Mas nós somos adultos. Se eu estou com raiva, eu me silencio. Eu saio de cena. Eu vou lavar o cabelo. Eu vou, né? Vou rezar o terço. Eu vou ouvir uma música, eu saio de cena, eu falo para o outro, agora eu não consigo conversar. Quando eu me acalmo, eu volto. Até com os filhos, às vezes eles fazem assim, tira a gente do sério, a gente fala, eu vou me acalmar e depois nós vamos conversar sobre as consequências que vocês vão ter. Porque a gente às vezes costuma dar uma consequência daquela assim, 1 semana sem celular, eu não vou conseguir sustentar, né? Ou então vai lá e bate com raiva, corrige de uma maneira que, se a gente estivesse serena, tranquila, não corrigiria.
Então, cuidado com esse excesso de intimidade dentro da família. Nós precisamos ser cuidadosos na maneira de falar, na maneira de me relacionar, de dirigir ao outro, de me vestir, de preparar a casa, né? Agora está todo mundo dentro de casa, muitas pessoas estão sem funcionário, precisando fazer as coisas, e aí não arruma a mesa, né? Não se organiza, não prepara a casa. Então, limpar a casa juntos, nós vamos falar sobre isso, organizar a mesa, é uma forma de cuidar. Então, muito cuidado com isso, porque eu cuido de quem está lá fora e faço de qualquer jeito, me relaciono, converso, trato de qualquer maneira com quem realmente é importante. E foi isso que nós conversamos ontem. Esse é o momento de ressignificar, de olhar para o que realmente importa. E a nossa família é o que nós temos de mais valioso na nossa vida. Então vamos cuidar com zelo do que realmente importa para a gente. É esse que é o momento. Talvez o maior aprendizado que nós vamos ter é exatamente de olhar, manter o foco no que realmente importa. Então vamos ser zelosos com o que nós valorizamos. O outro ponto que eu coloquei: permita que cada um tenha um tempo sozinho. Tanto se você é adulto e mora com os pais, ou se você, né, é o adulto e cuida dos filhos, se permita um tempo só para você. Mas como que eu vou fazer isso, né, com os meninos me demandando? Se eu sou a mãe e moro só com os meus filhos, organize a rotina de sono para que eles possam dormir um pouco mais cedo e você ter um tempo só seu. Se você tem um cônjuge para dividir, converse com ele. Olha, nós dois precisamos de um tempo. Vamos organizar isso? Eu te dou essa 1 hora para você fazer suas coisas, ficar só com você, e depois eu tenho direito a um tempo só para mim. Até os filhos precisam de um tempo só para eles. 1 hora para respirar, se conectar com você, estabelecer um diálogo interno, fazer alguma coisa por você. Conversar com alguém que te faz bem, ouvir uma música, fazer uma oração, ler, qualquer coisa que seja, ficar quietinha dentro do quarto com a porta fechada. Quando as crianças são pequenas, a gente até pede para elas darem esse tempo para a gente. Hoje eu estava contando para os meninos como é que era quando eles eram pequenos, né? A gente fala, mamãe vai descansar um pouquinho, não bate na porta. Passa 1 minuto, eles estão lá chamando, coloca um fone, ouve uma música, deixa chamar. Esse é o seu momento. É preciso fazer isso para se restaurar. Às vezes está só o casal em casa, mas há muita convivência. Separe um tempo, converse, vamos nos dar um tempo agora? Se conecte com você, se restaure. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não me nutrir, se eu não me acalmar, me restabelecer, eu perco o controle. Nós somos humanas, né? Existe uma sobrecarga aí. Então a gente precisa desse tempo só pra gente. É necessário. Porque muitos de nós conseguimos esse tempo quando a gente sai do trabalho, que a gente tem um tempo para respirar, mudar o foco. E muitos agora sem sair para trabalhar, vai ficando sem ar, sufoca, né? Família é o que nós temos de melhor na vida, mas é o que mais tira a nossa energia, repõe e tira. Então a gente precisa desse tempo. Permita um tempo só para você e faça algo prazeroso para você. Uma outra estratégia, né? Eu fiquei pensando o que eu poderia sugerir para vocês fazerem juntos, para que vocês possam se conectar, se conhecer, partilhar mais os sentimentos. Eu já falei muito aqui da importância da gente ter um caderno de sonhos. O que quer dizer isso? Tem um livro que é um dos meus livros preferidos. Acho que 90% de quem é meu cliente já teve esse livro como tarefa de terapia, que chama O Ritmo da Vida, de Matthew Kelly. Esse autor, ele é fantástico. E ele fala da importância da gente ter um caderno de sonhos. O que ele chama de caderno de sonhos? Ele fala da importância da gente escrever os nossos desejos, aquilo que a gente gostaria de aprender, quem a gente gostaria de se tornar,
os lugares que a gente gostaria de conhecer, tudo que a gente deseja, para dar um norte na nossa vida. E eu fiquei pensando o quanto que seria valioso se vocês conseguissem construir um caderno de sonhos da família, juntos. Eu tenho meu caderno de sonhos que eu escrevi há 8 anos quando eu li esse livro. Deixo ele sempre no criado, ao lado da minha cama. Volta e meia eu penso em alguma coisa, uma coisa grande, pequena. Às vezes eu estou dando faxina, escutando uma música, eu falo, nossa, quero aprender a cantar essa música. E eu coloco lá no meu caderno de sonhos. Já fiz isso várias vezes. Eu paro com a letra da música, nossa, eu quero ir no show cantando essa música. Eu quero aprender a me silenciar, eu quero aprender a ser mais doce. E a gente vai escrevendo no caderno, é como se a gente assumisse um compromisso conosco. E a gente também tem aqui na minha família um caderno de sonhos da nossa família. Lugares que nós sonhamos em conhecer, o que nós desejamos aprender como família. Cada um coloca o que gostaria que o outro fizesse, coisas que a gente gostaria de fazer juntos e ainda não fizemos, porque dessa maneira a gente começa a conectar, a reforçar essa conexão, essa liga uns com os outros. Ah, mas meu marido não vai querer fazer isso, ele é muito calado. A gente pede. Você pode fazer isso por nós. É muito importante para mim. Participa com a gente. A gente vai ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. O filho adolescente, filho, faz isso por mamãe. Mamãe faz tantas coisas por você. Será que você pode fazer isso por mim? Existe uma troca aí, né? É importante também que os filhos façam por nós, mesmo que eles não queiram fazer. Não como chantagem, como obrigação, mas para entender o sentimento de unicidade um pelo outro. E aí, quando eles começarem a fazer, eles vão perceber que vai ser bom, porque muitos resistem nessa convivência, nesse partilhar sentimentos, porque é novo. Isso não foi construído. Nós não aprendemos isso. Nós não tivemos educação afetiva. Então, não desanimem quando eles resistirem. Porque quando vira hábito, eles adoram, fazem questão de ter esse programa, de ter esse momento. Então, construam, peguem um caderno velho do ano passado, uma caderneta, né? E aí as crianças desenham, os adolescentes podem fazer colagem, você e o casal, você sozinho, faça o seu caderno de sonhos. Coloque a data, né? Hoje, 24 de março. Eu gostaria de me tornar essa pessoa. Eu gostaria de aprender isso nas minhas relações. E a gente vai percebendo que os sonhos alguns vão prescrevendo, outros vão realizando. Muitas coisas que eu escrevi lá há 8 anos, hoje nem tem muito sentido, mas eu já coloquei vários outros. Então, volta e meia eu pego o caderno, coloco um desejo, anoto. Nós fazemos isso aqui de tempos em tempos, os 4 juntos. Né? Os meninos tinham um projeto, um sonho, estava lá a gente aprender a jogar truco juntos. A gente nunca tinha experimentado isso. Há um mês atrás eles começaram a me ensinar e a gente já fez. Olha, já dá para colocar, né, ok nesse projeto, nesse sonho que está lá no nosso caderno. O que a gente vai colocar agora? Para a gente reforçar essa conexão. Então, construam um caderno de sonhos juntos. Vai ser muito importante. Vai ser uma coisa muito valiosa da família de vocês. Uma outra coisa que eu fiquei pensando que pode ajudar muito nesse momento é identificar a linguagem de amor do outro. Eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Várias pessoas na internet falam do livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Eu tenho um vídeo no YouTube, logo no início que eu fiz o canal, eu fiz um vídeo falando das 5 linguagens. Esse livro tem em PDF, né? Tem várias, é super fácil de acessar esse livro. Eu vou linkar também no Stories esse vídeo, é pequenininho, para vocês assistirem. O autor vai falar que cada um de nós tem uma maneira básica de se sentir amado. E no final do livro tem um teste, pra gente, um questionário, para a gente ter mais clareza de qual que é a nossa maneira de nos sentirmos amados. Esse livro é a 5 Linguagens de Amor, né, que vai falar do casal. Existe ele para adolescentes, para criança,
Mas se a gente lê esse, a gente consegue identificar a linguagem de cada um da família. Isso é muito importante. Vocês não têm noção do quanto que isso muda a relação, né? Por exemplo, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu me sinto amada quando o outro para e mergulha em mim, me dá atenção, né? Se disponibiliza a estar realmente presente. Mas a linguagem de amor do meu caçula é toque. Ele se sente amado quando ele é abraçado, beijado. Eu até coloco aqui de vez em quando os abraços que eu ganho dele. Eu falo que ele tem os melhores abraços e beijos do mundo. Eu não conheço ninguém que abraça tão gostoso como ele. Ele me abraça quantas vezes ele me encontrar pela casa durante o dia. E eu preciso ficar atenta, porque essa não é a minha linguagem. Eu me dedico a ele, eu paro, pergunto como ele está se sentindo, mas não é assim que ele se sente amado. Então eu preciso ficar atenta para abraçá-lo também, para fazer massagem, para beijá-lo, né? A gente está lendo juntos, ficar adulando, porque essa é a linguagem dele. E nós temos uma tendência a demonstrar amor para o outro na nossa linguagem. Se a linguagem do meu marido é palavras de afirmação, eu preciso ficar atenta para validá-lo, para elogiá-lo, para reconhecer, para verbalizar o quanto eu o admiro. Porque se eu paro e dou atenção, vai ser bom, mas ele não vai se sentir amado. Então, investir na linguagem de amor dos nossos filhos é muito importante. Quantas mães, né, são mães tarefeiras, fazem coisas o tempo inteiro? Porque a linguagem de amor delas, de algumas, né? Estou falando das mães, algumas mães vai ser atos de serviço. São aquelas pessoas que demonstram amor fazendo coisas, cozinhando, né? Não param um minuto. Mas se essa não é a linguagem do seu filho, vai ficar uma falta, né? Nós gostamos de todas as linguagens, mas nós nos sentimos mais amados com determinada linguagem. Então aproveitem esse momento. O livro é tranquilo de ler, podem ler só o miolo do livro, que é onde eu vou falar exatamente das 5 linguagens, ler o questionário, o vídeo, juntos. A gente não tem que ficar adivinhando. O livro é As 5 Linguagens do Amor. Obrigada, gente. A gente não tem que ficar adivinhando a linguagem do outro. A gente conta quais são, assistem um vídeo juntos e cada um vai falar, eu acho que a minha é essa. E a gente vai identificar porque geralmente o outro demonstra amor na linguagem dele, né? O meu filho mais velho, que a linguagem dele é tempo de qualidade, ele sempre me pergunta como eu estou me sentindo, como foi o meu trabalho, se eu estou muito cansada, como eu estou. É a maneira dele demonstrar amor que é a linguagem dele. Coincidentemente é a mesma que a minha. Então invistam, identifiquem a linguagem de amor de cada um de vocês, conversem sobre isso, perguntem para o outro, o que você gostaria? A sua linguagem é ato de serviço. O que você gostaria que eu fizesse por você para você se sentir amado? Né? Eu disse para o meu esposo, a minha linguagem é tempo de qualidade. Eu gostaria que todas as vezes que eu chegasse para lanchar ao final do dia, você sentasse e se dedicasse um tempo para mim. Isso é importante para mim. Por mais que para ele, às vezes, eu tenho sentido ficar parado sem fazer nada. Mas é a minha maneira. Eu peço, né? Eu verbalizo. É assim que eu me sinto amado. E a gente se esforça para fazer. O filho, né? Às vezes ele é pequenininho, ele não consegue demonstrar, mas a gente já vai levantando algumas hipóteses. Então, invistam na linguagem de amor de todos os membros da família. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. E um outro aspecto que eu coloquei. Negociem juntos a rotina da família e tirem um tempo para estarem juntos, conversarem e partilhar sentimentos. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da rotina, né? Eu coloquei na live de ontem que uma das coisas fundamentais para manter a nossa saúde mental nesse momento de quarentena é a rotina. Mantenham a rotina o mais próximo possível do que vocês faziam anteriormente. O mesmo horário para acordar, para trabalhar dentro de casa, o
mesmo horário das refeições. Flexibilize um pouco com as crianças, né? Quem estudava de manhã não precisa acordar às 6 da manhã, mas não precisa acordar 9, 10 horas. Vamos colocar um horário aí de 8 horas, né? Vamos estudar durante 1 hora, 2 horas de manhã. As escolas já se organizaram. Hoje eu estava conversando com uma das pessoas do colégio, né? Eles colocaram, o Conselho Municipal hoje já colocou que as escolas vão precisar mandar tarefas. Então é importante a rotina de estudos, a rotina de almoço, o mesmo horário, sentados à mesa, o horário de dormir, principalmente, né? Os adolescentes começam a querer passar a perna nesse horário de dormir, porque eles adoram dormir tarde, acordar cedo, acordar tarde, mas eles não estão de férias. A gente negocia. O que é negociar? Não é do meu jeito, nem do seu jeito. Vamos descobrir um jeito que é do nosso. Eu cedo e você cede. Enquanto pais, a palavra final é nossa. Mas a gente precisa aprender a negociar, né? Mesmo os pequenininhos, a gente usa muito uma estratégia que é colocar para eles assim, olha, você tem que tomar banho até às 5 horas. Que horas você quer tomar banho? E aí ele sente que ele está no comando, né? É diferente, ele adere, a criança adere, quando a gente usa essa estratégia, com muito mais facilidade do que eu colocar em pouco. Então a gente vai treinando, né? A negociar com os filhos. Filho, você precisa dormir às 10 horas. Não, eu quero dormir meia-noite, 1 hora. Então vão negociar um pouquinho, vão chegar um pouco para cá, para ficar um pouco do seu jeito, um pouco do meu jeito, né? Organizem a rotina. Se a gente ficar muito fora da rotina, vai criando uma desorientação. Então eu preciso ter essa previsibilidade da rotina, da alimentação. Amanhã na live sobre alimentação a gente vai falar muito sobre isso, né? Para a gente manter essa questão da alimentação também, que é muito importante. Mas o que eu quero falar aqui? Muito importante hoje sobre a questão da rotina na convivência familiar. Criem juntos um momento de vocês, né? A maioria está em casa, então criem momentos, 30 minutos, 1 hora no máximo, para vocês se encontrarem e ficarem juntos, disponíveis um para o outro, para conversarem sobre vocês, para partilharem sentimentos. Isso é muito difícil, não é fácil. Nós não aprendemos a fazer isso. A grande maioria de nós, adultos, não temos modelo dos nossos pais fazendo isso conosco. Mas nós estamos aqui para aprender e evoluir. Eu costumo fazer isso na minha família 1 vez por semana. Desde que os meninos são pequenininhos, a gente sempre teve esse programa de família. E aí eu quero dar uma dica para vocês que eu sempre usei com eles quando eles eram pequenos. As crianças, usar uma varinha mágica. Então a gente fala, olha, essa é uma varinha mágica. Essa varinha mágica aqui é como aquelas da historinha da Cinderela, né? Quem tem meninos, do Harry Potter. E ela tem poderes. Então a gente pode escolher fazer 2 pedidos. Um pedido em mim e um pedido em outro. Ou pode ser 3 pedidos. E a gente vai falar o que a gente gostaria que o outro mudasse. Você vai falar alguma coisa em você, uma coisa, provavelmente eles sempre vão escolher a mãe é sempre a escolhida, né? Aqui no consultório eu faço isso sempre, a mãe recebe todas as varinhas. E a outra, o que você gostaria que a mamãe mudasse? E aí a gente cria um encanto em volta disso, né? E aí a mãe, principalmente, tem que saber escutar, né? Eu me lembro que os meninos falavam assim, eu queria que você não gritasse. Eu gritei? Eu nem grito. Porque às vezes eleva um tom de voz para eles, é um grito. Não, a gente não pode falar isso. Que você brigasse menos. A gente fala, e você acha que eu brigo à toa? Nada disso, a gente só escuta. É mesmo, filho? Você acha que mamãe precisa melhorar nisso? Eu queria que papai ficasse menos no celular. Eu queria que o irmão parasse de me provocar. E aí a gente vai conversar sobre isso. O que nós podemos fazer para que a varinha mágica realmente cumpra a magia dela? E aí a gente vai falando sobre isso, né?
Porque é uma oportunidade de a gente descobrir o que passa na cabecinha dos nossos filhos. É assim que a gente conhece os filhos. Então, às vezes, eles vão falar algumas coisas, principalmente quando está na adolescência, que a gente tem que fazer cara de paisagem e achar que é tudo normal para eles continuarem falando o que eles pensam. Então, é muito importante esse momento de partilhar, de conversar. Aí eles vão resistir, não vão querer, um não vai querer. Depois eu vou entrar nas perguntas, tá, gente? Então, a gente vai reforçar esse momento, né, da partilha de sentimentos e perguntar: como é que vocês estão se sentindo? Lembra do filme Divertidamente? Cada bonequinho, né, o nome de um sentimento: o medo, a tristeza, a alegria. Fala da importância de sentir tristeza, né? Quando a gente se sente triste, que a gente fica mais junto, que a gente se conecta, tá com medo, tá triste. O que vocês estão sentindo, filho? Mamãe está com um pouco de medo, mas mamãe sabe que vai ficar tudo bem. Como é que o papai está se sentindo? Deem educação afetiva para os filhos de vocês. Isso é muito importante. Nós temos dificuldade porque nós não aprendemos, mas a gente vai aprendendo. Eles ensinam muito para a gente. Criança é muito espontânea, né? O adolescente não quer falar nada, na maioria das vezes. E a gente vai falando: filho, fica aqui um pouco com a gente, né? O que te incomoda? Você está com medo? O que você está entendendo? E a gente vai adequando esse momento de família de acordo com a idade. Se são os adultos, né? Se estão com os pais idosos, como é que eles estão se sentindo? Conversem. Conversar é terapêutico, é curativo, né? A gente costuma falar que o que a boca não fala, o corpo fala. Então, muitas doenças, né, as insônias, a tensão muscular, a gastrite, a enxaqueca, elas vêm em função daquilo que não foi dito. Então, aprendam a nomear e ajudar os outros a nomearem os sentimentos. E aprendam também a escutar. É muito importante. Deixe o outro falar, mesmo que você não queira ouvir aquilo. É importante, né? Hoje eu estava passando de tarefa para uma cliente e contando para ela, né? Eles vão escrever os pontos fortes e os pontos fracos de cada um e vão trocar entre si, o casal. E eu coloquei: cuidado para não brigar quando o outro falar: olha, eu também acho que você tem esse ponto fraco, né? Quando tem intimidade na relação é possível fazer isso, mas é muito desconfortável. Então a gente vai aprendendo, né? Uma outra estratégia é fazer isso. Vamos agora nesse momento só dos pontos fortes. Vamos fazer aqui uma cartolina com um quadro, com o nome de todo, cada um tem um quadro. E a gente vai escrever os pontos fortes que a gente vê em cada um, as qualidades de cada um. Porque aí vocês vão se conectando, né? Vamos fazer um desenho da nossa família. Vamos escrever um pouco, contar uma história disso que a gente está vivendo. E aí vocês vão se conectando e vão encontrando estratégias, né, para criar essa conexão, partilhando sentimentos. Isso é muito importante. Um outro tópico é: aprendam algo juntos. Então, se disponibilizem a aprender alguma coisa juntos, né? A jogar, a cantar, a cozinhar, a brincar juntos. Várias pessoas disseram assim: como é que a gente vai entreter os filhos? Eles sabem brincar. A nossa criança interior também sabe brincar. A gente não precisa de muitos recursos para brincar. Brinca de adedônia, monta quebra-cabeça, morto e vivo. Tudo que a gente brincava antes, né? De pedrinha, faz uma massinha. E as crianças sabem brincar. Filha, me ensina a brincar com você? Mamãe quer brincar, né? Filho, como é que a gente pode brincar? Se vocês, adultos, se disponibilizarem a estar juntos, eles vão ensinar vocês a brincarem. A gente só precisa estar disponível. Então não se preocupem assim: nossa, eu tenho que pesquisar do que a gente vai brincar, né? A não ser as crianças que precisam ser estimuladas. Mas de um modo geral, elas sabem brincar. Muito. Criança. A nossa criança interior também sabe brincar. Então brinquem juntos, deem gargalhadas juntos, né?
Brinquem de mímica, inventem alguma coisa. Geralmente o pai é ótimo para poder brincar, né? Porque o pai geralmente ele fica com a parte mais leve. E aí a gente vai junto, né? Vão ter uma ideia que quem é que vai ser responsável pela nossa brincadeira de hoje? Aprendam a se divertirem, a rir juntos. Lembra do time? Nós somos um único time. Fortaleça o time de vocês. Isso é muito importante. E o 10º e último tópico que eu coloquei aqui, que é: lembre-se a todo instante, por mais difícil que possa estar sendo para você, você é o adulto. Respire, acalme-se e mude a engrenagem das relações dentro de casa. Então você que está aqui me assistindo, lembre-se, você é o adulto. Você é o esteio dessa família. Está difícil, você está sobrecarregado, está ansioso, está com medo, né? Está inseguro, mas você é o adulto. Você é responsável por essa família. Então, se coloque no lugar de adulto. É muito importante isso. Vai desconectar de vez em quando, né? Vai dar uma surtada de vez em quando, volta. Alterou o tom de voz, volta, né? Respira, desculpa, gente, mamãe perdeu o controle aqui, voltei. Então, acalme-se e se coloque no lugar de adulto. Não altere o tom de voz, não desrespeite, né? O casal, esse não é o momento de disputar nada. É um pelo outro agora, nesse momento. Mas a gente está tendo muitos conflitos entre o casal. Vamos colocar esse casamento em stand-by nesse momento, porque a família precisa de estabilidade, né? Vamos ser família. Depois a gente vai cuidar do casal, porque agora não é momento de aflorar os conflitos, não. É o momento de fortalecer as relações. Então, gente, são esses os pontos, né? Eu vou colocar o feed lá no Instagram com todos os tópicos que eu abordei aqui e a live vai ficar salva no meu canal. Eu quero colocar, antes de começar a responder vocês, uma questão em relação aos pais, né? Muitas pessoas perguntaram assim: como é que a gente cuida dos pais idosos que a gente não pode agora estar em contato? Tem, né? Cada caso é um caso. Tem alguns pais que têm um nível de autonomia e de independência e não tem tanto contato assim com os netos. Com eles está mais tranquilo. Mas é aqueles avós que são muito presentes, muito disponíveis, que ajudam, né, no ir e vir dos filhos para a escola, que dão suporte e de repente agora estão lá isolados. Coloque os filhos para conversar com eles por videochamada várias vezes ao dia. Estejam presentes na vida deles, né? Os recursos da internet hoje, eles estão aqui para isso. Então, conectem-se, se façam presentes na vida dos pais de vocês a todo instante, principalmente os netinhos que perderam esse contato diário agora. Eles alegram, né? Os avós são aqueles avós que são dedicados, que são disponíveis, eles estão sentindo muito. Então, se façam presentes, façam videochamada o dia inteiro, brincam até com eles juntos, incluam na vida de vocês como eles estavam incluídos antes. Algumas pessoas perguntaram assim: como é que eu posso ajudá-los, né, para que eles possam se distrair? Pergunte para eles, né? O que vocês gostariam? E se vocês assistissem um filme da época de vocês? E se vocês ligassem para as irmãs? O que vocês gostariam? Perguntem. A gente tem que parar com essa questão de querer adivinhar o que eu posso fazer pelo outro. Eu pergunto: o que eu posso fazer por você? Né? E um ponto importante que eu não coloquei aqui, mas que eu quero colocar, eu saltei esse aspecto aqui, que é negociar também as atividades domésticas da casa, né? Eu escutei uma cliente me dizendo assim: eu estou ficando muito irritada, porque eu estou trabalhando em casa, meu marido está em casa e ele não percebe que tem milhões de coisas para fazer, que a cozinha está lotada de vasilhas, que os meninos precisam tomar banho. Olha só,
Não existe nada óbvio. As coisas precisam ser ditas, verbalizadas. Então, uma coisa muito importante é: aprendam a pedir, a solicitar. Quando tem alguém que faz de menos, é porque tem alguém que faz de mais. Então, você tem escolhido se sobrecarregar. Peça ajuda para o outro. Nós precisamos organizar o almoço, lavar as vasilhas, organizar os meninos, colocar a roupa para lavar. O que você pode fazer? A nossa casa precisa disso. O que você pode fazer? Nós precisamos dividir. O outro vai fazer do jeito dele, não é do seu jeito. Então, peça ajuda. Para com essa história. Mulher, então, tem mania de achar que as coisas são óbvias. Eu também acho. Gente, tem que falar para o outro, né? Que tem que guardar as coisas na geladeira? Tem que pedir. Cuidado para não mandar e fazer do marido menino. Aí começa a guerra está instalada, vira uma falta de respeito e uma falta de amor. Então, peça para os filhos: filho, mamãe precisa que você ajude aqui, né? Nós somos uma família, um time, frescobol um pelo outro, então nós vamos dividir. Eu preciso que você faça isso. Eu peço, mas para o filho é uma ordem, mas pode ser uma ordem mais respeitosa, não precisa ser a guerra declarada, não, ok? Eu acho que era isso que eu queria colocar para vocês. O que mais teve de perguntas? A questão do isolamento dos filhos adolescentes, que estão ficando muito no quarto, né? Filhos precisam de regras, adolescentes precisam ser direcionados, então o uso do celular tem que ser limitado. Assim como é limitado durante as férias, durante o período escolar, é limitado agora, mas ele não me obedece. Cadê a autoridade de pai e mãe? Filho precisa de limite. Limite é uma das maneiras mais eficazes de amor. Ah, mas ele está tão dentro de casa, ele precisa lidar com frustração. Tem que ser difícil para ele também. Frustração faz a gente crescer. A gente cresce com dor. Ah, mas ele está muito sem graça, eu vou deixá-lo lá. Não, acho que você vai ficar um tempo lá fazendo uma coisa que é boa para você. Depois você vai fazer uma outra coisa que é muito chata, que é lavar o banheiro, recolher o lixo, lavar as vasilhas. É chato, não precisa achar legal, mas vai fazer, porque nós somos uma família, um pelo outro. O que eu percebo as mães fazendo muito? Assumindo tudo, porque dá muito trabalho, é muito mais chato fazer todo mundo se envolver. Mas ele não ensina os filhos, não exerce a hierarquia e se sobrecarrega. Então, ocupem o lugar de pai e mãe nesse momento. Não é uma guerra, é uma conversa amorosa, respeitosa, mas com hierarquia. Isso é muito importante. Então, limitem o tempo deles. Outras questões, né? Alinhar a família no mesmo propósito. Acho que o caderno de sonhos vai ajudar muito nisso. A convivência com o familiar, que é considerado uma pessoa difícil. Várias pessoas trouxeram isso, né? A gente tem que trabalhar muito para nos proteger. Então, o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Então, dá menos voz para o outro, foca mais em você, né? Para poder trabalhar isso, tá? Mais alguma questão que eu não abordei aqui, gente? Nós ainda temos alguns minutinhos, né? Antes de encerrar o tempo aqui do Instagram, da live. Se vocês tiverem alguma questão importante que eu não falei, né? Vocês acham que vocês estão em dúvida, mas o que vocês mandaram na caixinha de perguntas, basicamente foi isso. Alguém quer trazer algum questionamento? Alguma questão que eu não abordei? Eu agradeço vocês, né? E exatamente que a gente, né, peça para que Deus continue cuidando de cada um de nós, serenando o nosso coração, serenando as nossas famílias. Então, lembrem-se sempre, nós somos o esteio da nossa família. Somos nós que ditamos o clima da nossa casa. Por isso, nós precisamos de um tempo para respirar, para pausar, para quebrar a engrenagem sana, para a gente manter um clima de harmonia, de respeito e de amor. Não elevem o tom de voz, com raiva, não conversem. Se dê um tempo, silencie, faça alguma coisa que te acalma,
e invista no que você tem de mais valioso, que é a sua família. Amanhã eu vou fazer a live, né? Eu programei de fazer a live, a busca pelo afeto na comida, nos picos de ansiedade. Então eu vou usar algum material que eu tenho sobre essa questão da carência afetiva e a alimentação, né? O alimento como afeto, o quanto que a gordura amortece a dor, é por isso que nós comemos, né? Muitos estão vivendo essa fase agora de estar tendo episódios de compulsão, não é uma compulsão alimentar, mas assim, episódios pontuais de uma compulsão ou de um comer desregrado para buscar afeto, para se acalmar, né? E amanhã, às 19 horas, eu espero vocês aqui, que eu já me preparei, já organizei o material, mas vou amanhã de manhã de novo abrir a caixinha de perguntas relacionado a esse tema, para a gente estar conversando amanhã às 19 horas. Eu aguardo vocês aqui. Muito obrigada pela participação, pelo carinho de vocês. Estamos juntos, uns pelos outros. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.